Nesse vídeo eu vou narrar para vocês mais uma história bíblica, né? Uma das histórias que eu considero mais absurdas que eu já vi nesse livro, né? Que confesso que quando eu li há um tempo atrás me incomodou muito, me deixou muito intrigado e indignado, né? Com essa história, que ela é usada muito hoje em dia pelos cristãos, né, como um exemplo, né, de fé, de perseverança, né. Essa história ainda é contada hoje nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, né. É a história de Jó. Eu vou lendo aqui para aqueles que não conhecem a história, né? E vou lendo os capítulos. Eu prometo que eu não vou ler toda a história, que é um pouco grande, né? Mas eu vou assim fazer uma reflexão onde eu acho que nos versículos que são mais intrigantes, né? Então eu vou lendo e vou dando uma paradinha e fazendo uma reflexão, né? Onde eu considero mais intrigantes, né? Mais assim interessantes para ser comentado. E a história começa assim. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Prestem atenção quem era o servo Jó, né? Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa decente e honesta, né? E Deus sabia de tudo isso. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante do Deus eterno. E no meio deles veio também Satanás. Aqui já cabe uma paradinha para uma reflexãozinha, né? Chegou o dia em que os seres celestiais, a Bíblia fala, né? E no meio veio Satanás. Quer dizer, Satanás, né, o diabo, né, estava no meio dessa reunião, eu acredito que teria sido organizada no céu, né? E como é que este ser poderia estar no meio, né, dos outros seres celestiais? Né? Isso já começa a intrigar daí, né? Eu já vi alguma explicação de um teólogo dizendo que Satanás não tinha sido convidado, ele foi de enxerido, vamos dizer assim, de intrometido, né? Mas mesmo assim, como é que Deus permitiu que Satanás entrasse nessa reunião? É bem intrigante isso, né? Mas continuando. E então Deus perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passando por aqui e por ali. E aí Deus disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará, e sem nenhum respeito. Aqui eu faço uma parada para comentar essa pergunta que Deus fez a Satanás. De onde vens vindo? Quer dizer, como pode um ser que tudo sabe, né? Um ser que é onisciente e é onipresente, né? Como é que ele faz uma pergunta dessas? A mesma coisa ele perguntou lá no Jardim do Éden, né? Que também vou fazer um vídeo sobre isso depois, né? Ele pergunta a Adão: onde estavas? Onde tu estavas, né? Que eu não te vejo aqui pelo... Mais ou menos isso que ele perguntou. Então, como é que um ser onisciente, né, e onipresente, que está em todo canto, onisciente, que sabe de tudo, de todo o futuro,
e onipresente. Como é que ele pergunta a Jó, a Satanás, onde é que ele estava? Deus então disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença de Deus. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete, na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Vejam que Deus deu todo esse poder ao diabo, né, para ele fazer e acontecer com a vida de Jó. E ele fez, né? Com a permissão de Deus, né? Ele veio e detonou com a vida de Jó, né? Os seus bens, vocês estão vendo, estão acompanhando na história. Daqui a pouco eu vou começar a fazer as reflexões sobre isso. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante do Deus eterno. E Satanás também veio no meio deles. Veja que mais uma vez, quer dizer, não foi somente uma vez que Satanás conseguiu furar ali o bloqueio, né? Não estava na lista de presença, mas ele conseguiu. Satanás é astuto, né? É um bicho astuto que toda vez conseguia entrar nas festas sem o nome dele estar presente na lista de convidados, né? Mais uma vez, ele conseguiu furar o cerco e entrou na festividade que Deus estava dando aos seres celestiais, né? E Satanás também veio no meio deles. O Eterno então perguntou: de onde você vem vindo? Mais uma vez ele pergunta, né? De onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passando por aqui e por ali. Aí o Deus Eterno disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro, aqui a gente percebe que existe como se fosse uma cópia, né, do versículo anterior, né? Eu não sei se o copista preguiçoso resolveu copiar e colar aqui, né? Ele teve preguiça de escrever um novo texto, ele copiou e colou, né? Para depois continuar. Você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu. Vocês já viram um negócio desse? Um ser todo poderoso, um ser onisciente, né, que sabe de tudo o que vai acontecer e o que já aconteceu. Dizer para o diabo: você me convenceu, que o diabo conseguiu convencer a Deus. Veja que coisa tão séria isso, né, rapaz? Que Deus tão frágil, né? Tão fraco. Ele se diz tão poderoso, né? As pessoas arrogam que ele é tão poderoso. E aqui ele se mostra tão fraco, tão frágil. Ser convencido por um ser maldito, né? Que é o diabo, que é Satanás. Você me convenceu. E eu, agora é que vem a parte mais interessante dessa história, né? E eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Eu confesso, meus amigos, que essa foi a parte que mais me intrigou, quando Deus diz para o diabo que
ele foi convencido pelo diabo e o diabo convenceu a Deus a desgraçar com a vida de Jó, mesmo sem motivo. Ele deixa bem claro aqui que não houve motivo para aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive uma discussão uma vez com um crente, que ele disse a priori, não, Fábio, isso é mentira, não tem isso na Bíblia não, dizendo que Deus, que não tinha motivo sim. Tinha motivo sim. Aí eu disse, pegue sua Bíblia então. Eu estava na casa dele nesse dia, né? E eu disse, pegue sua Bíblia então, e ele foi pegar. Aí ele veio lá de dentro, todo contente, abrindo a Bíblia na minha frente. Ele disse, só aqui, não existe nada disso sem motivo não. Eu confesso que na hora eu levei um choque, né? Eu digo, como é que será que eu vi direito na minha Bíblia, né? Eu estava sem a minha Bíblia na hora, né? E será que eu vi direito isso? Aí a pessoa me mostrou e não tinha, né? Aí eu peguei, não sei se fui eu que disse assim, você tem outra Bíblia aí, que essa pessoa já era muito antiga no Evangelho, né? E esse pessoal gostava de estudar a Bíblia, né? E geralmente eles têm mais de uma Bíblia, né? E realmente ela tinha. Aí ela disse, eu tenho outra Bíblia, eu vou pegar e vou mostrar a você. Aí ela foi lá dentro, pegou a Bíblia e abriu no mesmo lugar. Quando ela leu, começou lendo novamente o versículo nessa outra Bíblia, a cara que ela fez já tinha dito tudo, me disse tudo. Estava lá, com as palavras que eu li aqui, né, que mesmo sem motivo, Deus foi convencido, né, ao diabo desgraçar a vida de Jó. Aí você já vê daí, né, como é que dá para confiar num livro desse, né, que há diferença, né, que há de um texto para outro, né. Eu acho que eu vejo aqui como foi uma coisa muito, essa palavra foi muito comprometedora, né, e ela foi retirada de algumas Bíblias. Quer dizer, como é que dá então para confiar? Qual é a Bíblia que está com a razão? Qual é a Bíblia que está falando a verdade nessa história? Né? E você vê também que para ser um livro inspirado e haver diferenças de um texto para o outro, né, de uma cópia para o outro, Deus era para estar guiando também, tanto quem escreveu como quem copiou. Né? Então, jamais era para ter esse tipo de falha na Bíblia, né? Então, como eu disse, quando eu li essa história há um tempo atrás, essa foi uma das coisas que mais me intrigou, né? Essa palavra de Deus dizer que não houve motivo, né, para que se fizesse tudo isso com a vida de Jó. Satanás então respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem respeito, te amaldiçoará. O Deus Eterno disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Veja que Deus nem parava para refletir, para pensar. De pronto ele já respondia a Satanás, vá lá, faça o que você quiser. Detone com Jó, só não o mate. E Satanás saiu da presença de Deus e fez que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um casco para se coçar. E a mulher dele disse, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe esse Deus e morra. Veja bem, meus amigos, aí eu vou começar a fazer algumas reflexões sobre essa história, porque depois daí começa um diálogo de Jó com alguns amigos, né? Jó começa a se lamentar da vida e os amigos o aconselham a ele abandonar esse Deus, né? Aí vem uma parte muito grande, né, que não vem ao caso aqui das minhas reflexões. O que eu queria, depois vem uma conversa de Deus com Jó, uma conversa de Jó com Deus, e Deus dá toda uma carteirada em Jó, como diz o pastor Adélio, né? Deus dá uma carteirada em Jó, perguntando quem é ele, né?
para questioná-lo, tá entendendo? E tudo isso não vem ao caso. Então, meus amigos, o que mais me chamou a atenção nessa história é justamente essa passagem, essa palavra que Deus diz a Jó, que mesmo sem razão, né, ele permitiu que o diabo desgraçasse com a vida de Jó. O diabo, você viu que o diabo, ele deu poderes ao diabo para ele criar ventos, né, incitar povos vizinhos a invadirem as terras de Jó e matar e roubar, né, a criação que Jó tinha. E a gente vê que o diabo, né, não só desgraçou com a vida de Jó, né, como dos filhos de Jó, dos empregados de Jó. Né. Veja quanto poder esse ser que é considerado maligno, que foi expulso do céu, ele tem. Né. Ele teve poder aqui de criar uma tempestade, um vento forte, né, para derrubar a casa dos filhos de Jó e matá-los. Né? Ele teve poder de incitar os povos vizinhos, né, para roubar tudo que Jó tinha. Aí eu pergunto, por que Deus dá tanto poder nas mãos de um ser desse? Né? Um ser maligno com tanto poder nas mãos, porque só quem pode ter dado esse poder foi Deus. Tudo vem de Deus, toda a permissão vem de Deus, tudo vem de Deus, né? Eu fico imaginando assim, tanta gente boa nesse mundo, né? Que tenta mudar o nosso mundo apenas com os poderes que a gente tem, né? As nossas limitações humanas, né? Nós diante das nossas limitações, e tem gente que tenta mudar, transformar esse mundo num lugar melhor, né? E não tem nem um milésimo do poder que Deus deu a Satanás, né, de criar tudo isso. Né? Eu pediria a esse Deus que se ele me desse a permissão de controlar o tempo, né, como ele deu a Satanás, se ele me desse apenas uma semana de poder para controlar o tempo, fazer o que eu quisesse com o tempo, o que é que eu ia fazer? Né? Só um exemplo, eu ia levar tanta água para aquele Nordeste ali sofrido, para aquele povo sofrido ali que passa tanta necessidade, né? Se eu pudesse ter o poder de criar chuvas e tempestades, né, eu criaria uma chuva perfeita para o agricultor, né, para regar suas lavouras, né? Mas ele preferiu dar esse poder ao diabo. Deus deu o poder também ao diabo de gerar, de desenvolver doença em Jó, né? E eu pergunto a ele se eu suplico a ele, né? Eu suplicaria a ele se ele existisse e fosse desse jeito mesmo, que me desse um pouco desse poder, né, para eu ir lá no hospital do câncer, ao invés de pôr doença nas pessoas, eu curar as pessoas e aliviar as pessoas de tanta dor, né, já que ele deu poder ao diabo para gerar tanta dor com as feridas de Jó, né, eu pediria um pouco desse poder para eu aliviar a dor daquele povo, mas ele preferiu dar esse poder ao diabo. E com relação ao poder que ele deu também ao diabo de incitar os povos vizinhos a invadirem e roubarem a criação de Jó, se eu tivesse esse poder, se ele me desse esse poder, eu incitaria os estupradores, principalmente de crianças, a desistirem de fazer este mal. Eu chegaria no ouvido deles e os convenceria a desistir do mal que eles iriam fazer a essas pessoas. Mas Deus preferiu dar esse poder ao diabo. Aí, para a gente fechar aqui o raciocínio, né, e a nossa reflexão, uma coisa que me intriga é por que Deus fez esse desafio e essa aposta com o diabo. Diante de toda a sua onisciência,
ele sabia que o diabo jamais ia se convencer que estava errado, né? Diante da onisciência de Deus, né? Deus sabia que o diabo não ia ser convencido do contrário. Deus, no entanto, ele tenta, parece que convencer o diabo, né, de que Jó ia deixar, Deus queria mostrar ao diabo que Jó, mesmo diante de toda aquela desgraça, ele ia amaldiçoar a Deus, né? Mas por que ele fez isso? Na sua onisciência, ele sabia que Jó não ia deixar de reverenciá-lo, né? E por que ele queria mostrar isso ao diabo? Para quê? Por que ele tinha que dar satisfação ao diabo? Quem é o diabo para ele dar satisfação, né? E pela sua onisciência também ele sabia que o diabo não ia acreditar nele, né? O diabo, ele ia até o fim. É como se Deus estivesse querendo que o diabo fosse convertido, né? Como se Deus quisesse converter o diabo diante do exemplo de Jó, né? Mas a própria Bíblia fala qual vai ser o fim do diabo, e Deus já sabe disso, qual vai ser o fim do diabo. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então não tinha para que ele querer fazer essa aposta e mostrar ao diabo, né, na tentativa do diabo se convencer e ficar bonzinho, né? Isso jamais ia acontecer, né? Então, para concluir, eu vejo que quem mais ganhou com essa história, e eu acho que acabou dando risada no final, foi o diabo, né? Embora ele não tenha matado, não tenha tirado a vida de Jó, mas ele desgraçou, ele matou os empregados de Jó, né? Ele matou os filhos de Jó, né? E colocou uma doença terrível em Jó. Então, eu vejo que quem mais ganhou no final foi o diabo, né? Como eu digo, ele deve ter dado gargalhadas, e acho que gargalha até hoje quando ele relembra essa história. Outra coisa que vale salientar é que no final Deus dá tudo em dobro, né, a Jó, porque Jó não o amaldiçoou, né, continuou temente a ele, e ele dá tudo em dobro, inclusive os filhos, né? Deus dá o dobro dos filhos que Jó tinha, não os mesmos filhos, ele dá outros filhos a Jó, né? Como se filhos fosse um refil, né? Como diz lembrando novamente o pastor Adélio, né? Veja que coisa descabida, né? Como se os filhos não valessem nada, fossem apenas números, né? Que se pudesse repor e tudo acabar bem, e todo mundo ficar satisfeito, feliz da vida. Diz que ele deu em dobro toda a criação que Jó tinha, né? Ele deu tudo isso em dobro, inclusive os filhos. Todos que têm filhos, né, sabem o amor que a gente tem por essas criaturas, né? Que mesmo em algumas vezes os filhos nos decepcionando, né, mas a gente continua amando eles, e quando eles adoecem, a gente só falta enlouquecer, né, porque a gente acha que vai perder, e a gente não quer passar por essa dor, que é uma dor muito grande, a dor da perda de um filho. Quem sabe é quem tem filho, né? Então, eu vejo isso uma coisa muito estranha, né? Porque que Deus, né, sabendo desses sentimentos que nós temos pelos filhos, né, trata isso com desdém, com o maior desdém. Mais uma vez, ele se mostra insensível, né? E praticamente brinca com os sentimentos da sua criação para provar não sei o que a um ser que não merece satisfação. Há quem diga também que ele quis provar isso para a gente, para nós, seres humanos, né? A fidelidade de Jó. Mas mesmo assim seria uma história muito cruel, né? Descabida, injusta, né? Ele dá aí um show de injustiça
para chegar num resultado, sei lá, não sei nem descrever. Como se o bombeiro, para se resgatar uma criança que ficou presa em um apartamento sozinha, ele tivesse que derrubar o prédio todinho para poder chegar naquela criança. Muito descabido, muito desmedido essa história, né? E que, por isso que ela me intrigou muito quando eu li, há um tempo atrás. E hoje eu estou aqui compartilhando essa minha indignação com vocês. Agradeço a todos que conseguiram ver esse vídeo até o final, né? Creio que ele ficou um pouco grande, né? Mas teve que ser assim, né? E um forte abraço a todos.